que eu vou falar aqui hoje é um choque de realidade para você. Então carece muito da sua atenção. Se você não prestar atenção, você vai ficar boiando. Gênesis 2:9, eu vou falar sobre as duas árvores do Éden. E o Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos ao verso 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem: comerás livremente o fruto de qualquer árvore do jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrerás. Vamos dar um pulinho agora em Gênesis 3, verso 1, por favor. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus havia feito. Presta atenção. A serpente não era o diabo não era a serpente. A serpente era um animal que Deus fez. Outra coisa, tem uma tese absurda no meio dos teólogos, uma ridícula, chamada semente da serpente, que sugere que a serpente fez sexo com Eva, gerando Caim. Isso é esdrúxulo. A Bíblia diz que Caim foi um filho gerado com a ajuda de Deus. Mas a Bíblia diz que Caim é filho do maligno. Então deixa eu te explicar uma coisa dentro da teologia. Existe uma diferença de gerado e adquirido. A Bíblia Sagrada diz que Jesus é filho do homem, ao mesmo tempo filho de Deus. A diferença está entre, no português experimental, filho do e filho de. Todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos somos filhos do Deus vivo. A palavra é de, gerado, do, adquirido. Caim é filho de Deus, porém do maligno. Ele é filho de Deus que foi adquirido pelo maligno, como Judas, filho da perdição, ou que foi chamado para a perdição, foi adquirido. Ao mesmo tempo que Jesus é filho de Deus, ele é chamado filho do homem, porque ele veio em carne e foi adquirido como homem por homens, mas ele é filho de Deus. Se for assim, Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. E agora? Eles são adquiridos. Por causa de sua conduta, você pode ser adotado e adquirido pelo diabo, aí passa a ser filho do diabo, filho do maligno. Não é filho de maligno, é filho do. De é gerado, do é adquirido. Ok? Duas coisas desconstruímos que nós estamos aqui no assunto, é importante sempre falar à guisa de introdução. A serpente não é o diabo. A serpente é um animal do campo, de serviço braçal, como um gado, um animal inteligentíssimo. A Bíblia diz que era o mais inteligente. A palavra astúcia aqui é ao todo mais inteligente de todos os animais. E nota-se que ela tinha familiaridades com Adão e Eva, porque foi exatamente esse animal que foi usado como uma espécie de mediunidade, para falar com Adão e com Eva. A serpente era o animal mais astuto de todos os animais do campo. Você viu? Não era um animal selvagem, era um animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, questionou a mulher: vos não podeis comer nenhum fruto das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim,
Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente alegou à mulher: com certeza não morrereis. Lembra que no verso anterior o Senhor disse: com certeza morrereis. Agora a serpente vem e diz: com certeza não morrereis. Ora, Deus sabe. Eu quero que você repita comigo assim: Deus sabe. Diga: Deus sabe de tudo. É muito importante isso que você está falando para o nosso contexto. A serpente diz: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis semelhantes a Deus. Opa, eles já eram. Eles nasceram semelhantes a Deus. Então o diabo leva Jesus na ponta do pináculo e disse: está vendo os reinos? Tudo isso eu te darei. Já era dele. Então ele diz para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto da árvore do jardim, vocês serão semelhantes a Deus. Ele já era. E continuamos o texto: serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou, 3 tentações, fique atento. Quando a mulher observou que a árvore parecia agradável, primeira tentação, atraente aos olhos, segunda tentação, e desejável para dar sabedoria, terceira tentação, tomou o seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia. Onde é que estava Adão? Então ela não estava sozinha. Adão estava ali ouvindo tudo. Banana. Para toda Jezabel tem um Acabe. Inclusive só existe Jezabel porque existe Acabe. Bom, vamos lá. Nós temos aqui alguns pontos muito importantes a serem mencionados e falados aqui nesse texto. Pode parecer um pouco complexo, um pouco teológico, mas não é. A mensagem é mais prática do que teológica. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração aqui: Deus plantou 2 árvores. Não é que Deus plantou a árvore da vida e a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou as 2 árvores. Uma Ele chamou de árvore da vida, e a outra Ele chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Aonde Ele plantou essas 2 árvores? Uma do lado da outra, no centro do jardim. Assim como Jesus está no centro da igreja, como Israel está no centro do mundo, como o Nossa Galáctica provavelmente está no centro do universo, Deus plantou 2 árvores no centro do jardim. Segundo lugar, por que Deus plantou as 2 árvores no centro do jardim? Interessante. Ele plantou um monte de árvores, mas é impressionante que ele frisa que no meio do jardim ele pôs 2 árvores. Uma ele chamou de árvore da vida, a outra ele chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. Fica fácil entender o porquê Deus pôs a árvore da vida. Ele diz que a árvore da vida serviria para o homem se alimentar das suas folhas e continuar a viver para sempre. Sabemos disso porque ela estará na Nova Jerusalém e as suas folhas servem para a cura das nações. Quando nós entendermos o porquê Deus plantou a árvore da vida, nós talvez entenderemos o porquê Ele pôs a outra árvore. A questão é o seguinte: a outra árvore recebe um apelido, um nome, um título: árvore do conhecimento. Conhecimento de quê? Do bem e do mal. E a outra árvore, árvore da vida. Bom, por que essa árvore antônima ou antagonista, árvore da vida, ela recebe esse título de árvore do conhecimento? Que conhecimento é esse? Muito importante também. Esse conhecimento que a árvore recebe o título é um privilégio que Deus reserva somente a ele e que o homem iria usurpar pelo pecado. Não se trata esse conhecimento de onisciência, o homem passar a ser igual a Deus, saber de todas as coisas que só Deus sabe. A árvore do conhecimento não daria ao homem
onisciência sabedora de todas as coisas que só Deus sabe. A árvore do conhecimento não significa que o homem seria igual a Deus, porque nem os anjos são igual a Deus. Esse foi um grande engano. O conhecimento mencionado que a árvore poderia produzir seria a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Vejam, senhores, o homem não poderia decidir o que é bem e o que é mal aos seus próprios olhos, porque o homem não é juiz de si mesmo, ele tem um juiz. O conhecimento dado aqui à árvore seria o homem receber a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado. Seria então a reivindicação da autonomia moral que Deus nega ao homem. Isaías 5, verso 19 ao 20, nós vemos a Bíblia negando ao homem a capacidade de ser juiz aos seus próprios olhos. Isaías 5, verso 19, Deus não permite que o homem seja o seu próprio juiz. Aí está Gênesis, é Isaías 5, verso 19. E ainda exclama que Deus apresse a realizar da sua obra, a fim de que possamos contemplar, que se cumpra o plano do Santíssimo de Israel, para que o conheçamos. Verso 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo e doce e do doce amargo. Acho que tem mais um texto aí. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Você percebeu? Que isso é uma coisa que Deus tem é dele. Ele não pode ser seu juiz. Você não pode ser juiz de outro, e nem seu, porque enganoso é o coração do homem. Mas veja, isso vem desde o princípio. Comer da árvore do bem e do mal seria reivindicar para si a autonomia de ser juiz de homens ou de si mesmo. Autonomia essa que Deus proibiu. Então, o primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, o chamado pecado de orgulho. E essa revolta imprimiu, concretizando no coração do homem uma transgressão de revelia ou rebelião, fazer as coisas à revelia, sem consultar a Deus. E esse é o fruto de pensar que você sabe aos seus próprios olhos o que é certo e o que é errado. Ora, vejam, senhores, se a maioria das pessoas não são assim. Veja se esse não é o grande fruto de ser filho da serpente. Não comer do fruto da árvore da vida, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significaria, pois, que o homem deveria viver livre em obediência a Deus, como qualquer filho mora na casa do pai. Todo filho que vive e mora dentro da casa do pai, ele vive livre, mas em total obediência aos seus, e ele não é juiz de si. Quem é o juiz deles? O pai. Mas quando Adão imprime rebelião, esse homem abandona, porque ele iria viver dentro da casa do pai, que era um jardim, seria feliz, ele iria se manter no estado de graça e de santidade pelo qual ele foi criado. Assim esse homem não morreria, nem iria sofrer, e hoje a humanidade continua no caminho da rebelião, de recusar as leis de Deus, da sua vontade, por isso continua a sofrer e a chorar.
Agora cabe uma pergunta retórica. Poxa vida, Deus não viu? Será que Deus não percebeu que se ele plantasse essa árvore ali, o homem iria comer a árvore, o homem iria cair, iria se tornar rebelde? Hoje o mundo está cheio de sofrimento por causa dessa desgraça dessa árvore. Será que Deus não percebeu isso? Onde é que estava Deus enquanto Adão e Eva caíram juntos? Como nós lemos no texto, comeu e deu ao seu marido que estava com ela. Eva não estava sozinha, Adão estava ali, calado. Uma coisa que é interessante do texto é que a primeira coisa que a serpente disse à mulher foi: Deus sabe. Como é que é? Ora, mas Deus sabe, então Deus é um ditador? Ele plantou a árvore para o homem cair? Não, não tem nada disso. Preste atenção. A questão é: por que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida é fácil saber, ela é a árvore da vida. Mas por que Deus plantou essa famigerada, miserável dessa árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Em uma outra interpretação, o conhecimento do bem e do mal, dado ao título a árvore, presume-se. Quando digo presume, eu falo em forma hipotética, em tese. É um assunto de sala de aula, quer dizer, pode ser e pode não ser. Ok, gente? Em tese, seria a árvore da dicotomia, como é Lúcifer. É conciliar o bem e o mal na mesma teologia. É o homem caminhar em cima de uma corda e viver decidindo entre o bem e o mal, transitar entre as duas coisas. Olha, não temos isso, mas faz sentido, porque hoje o que mais vivemos hoje na igreja são irmãos cocheteando entre mundo e igreja, transitando em cima de uma corda bamba. Na igreja um santo, em casa um satanás. O que mais vemos hoje, quando os crentes acham alguma coisa que não agradam eles na Bíblia, a primeira coisa é legalismo, religiosidade. Porque quando a Bíblia ataca ele ataca a Bíblia. Quando você não consegue mudar de vida, você muda de teologia. E o que vemos? Uma igreja transitando entre o bem e o mal. Mas a pergunta ainda continua, pastor. Por que Deus plantou essa árvore? Rapaziada aí está com a mente fresquinha, estudando. Os que não estão estudando estão vadiando. Mas 99% aí está estudando. Tem uns vadios também. Aqueles que saem da cama e deitam no sofá. Vocês conhecem? Não. Os jovens, a rapaziada, são cheios de perguntas, inúmeras, e eles começam a variar entre as teses. Por que Deus plantou essa árvore infeliz no jardim? Essa desgraça dessa árvore é culpada da queda. Olha, senhores, vamos ao que interessa. Por que Deus plantou as duas árvores no jardim? Ele poderia plantar uma, só a árvore da vida, e ele impediria você de pecar antes de você pensar em pecar. Mas sinceramente, seja honesto, se Deus nunca tivesse te dado liberdade para pecar, você iria adorar a Deus? Responda. Você adora a Deus porque Ele é o único Deus, o poderoso Deus de Israel, o soberano, o único Deus todo-poderoso. Você adora Ele por isso? Ou você adora Ele porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre? Responda. Você adora por quê? Porque Ele é bom? Mas como é que você sabe que Ele é bom? Como que você chegou à conclusão que Deus é bom? Gente, Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele poderia fazer você sem conhecer o mal.
E ele seria Deus, sem que você soubesse que ele seria, ou que ele é o único Deus. Mas Deus é tão justo, que ele plantou uma árvore no meio do jardim, chamou essa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, fez um cidadão livre e disse: eu não quero um robô me servindo, mas eu também não pus essa árvore, Flavinho, você que é o dono da igreja aqui, eu não pus essa árvore para você comer dela, muito pelo contrário, Deus pôs a árvore para o homem não comer e ser livre para vencer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, nós encontramos vários textos na Bíblia: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Ele não colocou a maldição para você ser amaldiçoado, ele colocou a maldição para você escolher a bênção. Porque se ele põe uma outra escolha, ele põe outra escolha para você escolher a escolha certa, senão ele não precisa dar escolha. Deus não plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal para você escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pôs ela para você ter uma escolha e optar pela árvore da vida. Ora, assim você é uma pessoa livre. Assim você adora Deus porque Ele é maravilhoso, não porque você é obrigado a adorar, não porque não tem outra opção para você adorar. Então a pergunta é: servimos a Deus porque somos obrigados, porque não há outro Deus além dele? Ou servimos a Deus porque Ele é maravilhoso? Servimos a Deus porque fomos atraídos com cordas de amor e bondade, e não obrigados a essa atração, mas fomos atraídos pelo seu amor, bondade e misericórdia? Ou servimos a Deus porque não tem opção? Pense comigo. Deus é Deus de livres e de escravos. Se você, no início, lá Adão, quando tinha arbítrio, não tivesse vontade livre, Deus seria Deus, porque Ele é Deus de anjos. Mas isso não faria um Deus tão maravilhoso como Ele é hoje. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que você falar: Deus, eu quero ir para o inferno, Ele fala: pode ir. Ele só não vai falar: vai com Deus. E vai por mim. Ele não vai impedir, não. O filho pródigo saiu de casa, o pai ficou esperando e não foi atrás. Esse é Deus. Porque aquele filho pródigo conhece o pai, sabe que o pai é amoroso, sabe que o pai é bondoso, e mesmo assim saiu. Então nós vemos na Bíblia: eis que eu coloco ali, diante de você, uma porta estreita e uma porta larga. Mas veja o que Deus fala: se escolher a porta larga, ela conduz à perdição. Se escolher a porta estreita, ela leva à salvação. Olha como Deus é perfeito. Ele pôs duas árvores. Ele disse: a árvore da vida te dá vida eterna, a árvore do conhecimento do bem e do mal te traz morte. Ora, Deus seria injusto se Ele colocasse a árvore e não avisasse. E talvez Ele não seria tão justo se Ele criasse um monte de robôs e falasse: me adore, me adore, me adore, me adore. Deus não criou robôs. Deus criou homens livres para adorá-lo de forma livre. Preste atenção. Deus não quer que você ore. Deus não quer que você adore. Deus não quer que você sequer venha à igreja. Deus não quer que você seja crente, evangélico, cristão, do jeito que você quiser chamar. Deus não quer que você oferte. Deus não quer que você dizime. Deus não quer que você batiza. Deus quer que você queira fazer tudo isso. Deus não quer que você simplesmente faça, Ele quer que você queira fazer. Então a vontade de Deus passa por conquistar a sua vontade, capturar o seu coração. E Ele não faz isso de forma abrupta, Ele não faz isso de forma invasiva. Ele enviou o seu Filho para conquistar você. Tudo que Jesus fez foi demonstrar. Com isso Jesus
foi as cordas de Deus de amor puxando o homem para si. Deus não quer que você ore, Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você venha no culto, Ele quer que você queira vir. Deus não quer que você o sirva, Ele quer que você queira servir. Sabe qual é o nome disso? Fé. O contrário disso é religião. Fazer as coisas de forma obrigada com Deus é chamado de religião. Agora olha para mim. Quando eu pego o padrão de Deus de queda na Bíblia, eu fico surpreendido. Porque todos na Bíblia passaram por uma espécie de teste de fidelidade a Deus. Eu acho que você já está me entendendo. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Um teste. Ora, diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo... Está ali de novo a miserável da árvore. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Responda. O Espírito Santo. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado? O Espírito Santo. Mas quem tentou foi o Espírito Santo? Por que Jesus foi para o deserto para ser tentado? Porque ele entrou em carne. Qualquer ser humano, ou qualquer ser que diminui-se, que entra em carne, ele tem que passar pelo teste da adoração e da fidelidade livre a Deus. Fidelidade livre. Adorar um Deus sem interesse. Aguenta aí. Quantas vezes Pedro foi tentado? Responda. Quantas vezes? Irmãos, eu estou dentro de uma igreja presbiteriana. Presbiteriano é bom do negócio. Quantas vezes? Aí, ó, os jovens estão sabendo. 3 vezes. Quantas vezes Pedro foi tentado? 3 vezes. Quantas vezes Jesus foi tentado? Quantas vezes Jó foi tentado? Quantas vezes Adão e Eva foram tentados? Opa! Agora olha que coisa tremenda. Sabe o que nós encontramos aqui? Um padrão. Provavelmente foi assim que Lúcifer caiu. Ora, Jesus não foi tentado 3 vezes? Pedro não foi tentado 3 vezes? Adão e Eva não foram tentados 3 vezes? Jó não foi tentado 3 vezes? Pode ser que lá nos primórdios da terra, lá nos primórdios do universo, Lúcifer teve que provar a sua lealdade de forma livre e foi reprovado. Por que Lúcifer caiu? Ninguém sabe o que aconteceu com o cara, mas podemos presumir. Veja bem, o que Deus criou em primeiro lugar? Deus é Deus, existente de si mesmo. Ele nunca foi criado. E agora deixe-me te dar uns dados científicos. Entrando um pouco na ciência, você sabia que todo o cosmo, macrocosmo, não a Terra, microcosmo, cosmo, macrocosmo, universo, todo o universo é feito de 4% de matéria observável, matéria átomo. Olha lá, tudo que existe no universo é feito de 4% de matéria que dá para observar, que você vê no meu telescópio, que eu consigo ver quase o útero de Saturno no meu telescópio. E quando eu olho no meu telescópio newtoniano, eu consigo ver todos os planetas esféricos. E alguém diz que a Terra é plana. Mas todos os planetas são esféricos, redondos, como uma bola. 4% do universo é feito de matéria vista, observável, que dá para observar. Agora preste atenção. Dos 4% de matéria observável, a Terra é 0,3% disso.
nos restando 96% de matéria que não dá para observar. A ciência chamou essa matéria de matéria escura, energia escura. Agora olha para mim, eles sabem que a matéria escura existe, que a energia escura existe, porque quando a luz do universo passa perto dessa matéria que não consegue ser observada, a luz ela distorce. Então eles sabem que tem algo ali que eles não conseguem ver. Então Einstein pegou uma maçã e começou a girar essa maçã. Olha lá. E Einstein, aquele doido do cabelo para cima, diz que depois de Adão foi o homem mais inteligente que usou 15% da sua capacidade. A gente só usa 5%, tem uns que usam nada. Einstein pegou uma maçã e começou a girar essa maçã, amarrada numa cordinha. E ele disse: essa maçã é todo o universo. Tudo que você acha que é gigante é 4%, é a maçã, é o que é visto, observado. Ele disse: e o que gira a maçã é a matéria escura, a energia escura. Ou seja, a ciência não tem humildade de chamar Deus de Deus, então chama de matéria escura, energia escura. Você viu só? 4% é o universo. Se a ciência está certa, 96% é o que segura o universo, que ninguém vê, que está além do universo. Você já está debatendo na faculdade com um ateu, ele diz: Deus não pode ser Deus. Oh, Deus não pode ser Deus. Então Deus é o quê? Se Deus existe e criou o universo, ele está dentro do cosmos, então ele está deteriorando, porque a lei da termodinâmica diz que tudo dentro do cosmos está se autodestruindo, que é verdade. O universo é uma grande violência, é planeta explodindo planeta, nebulosa, é uma entropia. E de fato a lei do cosmos é esse: tudo está se afastando, o universo está acelerando e as coisas estão se autodestruindo. Ele disse que Deus está dentro disso. Eu falei: você está enganado. Peguei meu telefone e falei assim: quem inventou o iPhone? Ele disse: Steve Jobs. Eu falei: ele está fora do iPhone. Quem inventou o iPhone está fora do iPhone. Quem inventou a televisão está de fora da televisão. Todos os inventores estão fora de suas invenções. Deus está fora da matéria observável. Ele está naquilo que não se vê, o que a ciência chama de matéria escura, energia escura. É a maior massa da Terra. Agora escuta, lá quando era só Deus, esse ser enorme, que provavelmente brinca assim de bolinha com as planetas, gigante, Deus criou o corpo de seu filho. Presta atenção, ele não criou Jesus. Jesus, o Espírito Santo e o Pai são existentes em si mesmos, coexistentes na eternidade, num tempo que não sabemos. Isso se chama mente finita. Quando você começa a pensar, seu pensamento vai chegando na beira do abismo e puf, cai. Quer dizer que a nossa mente para ali. No tempo que eu não sei, no momento que eu não sei explicar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram e nunca foram criados. Diga amém. Mas Deus fez um corpo. Esse corpo ele chamou de filho. Um corpo para mim preparastes. Esse corpo, que é feito de nariz, de boca, de matéria, desse corpo ele criou todo o resto. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 2,9: no corpo de Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus diz assim. Ele é a matéria observável. Cristo é a que ocupa espaço. Cristo. Ele pôs o Cristo da eternidade dentro do corpo. O verbo se fez carne. Esse verbo veio para a terra depois, mas isso antes. Romanos capítulo 8, versículo 29: ao que antecipadamente conheceu, também nos predestinou para nós nos tornarmos igual àquele corpo, igual a Cristo, com
Diga amém. E provavelmente Deus agora vem e faz os anjos em segundo lugar. E diz a Bíblia que Deus olhou para os anjos e disse: todos os anjos te louvam. Olha para mim. Deus fez os anjos para o louvor da glória de Cristo. Deus fez o universo para a glória de Cristo. Deus fez os homens para a glória de Cristo. Tem um pregador aí que disse assim, Jesus é o centro do coração de Deus. Jesus é o centro do universo, mas você é o centro do coração de Jesus. É a maior heresia que você já ouviu na sua vida. Se você é o centro do coração de Jesus e Jesus é o centro do mundo, acaba que você é o mais importante do universo. Porque a coisa mais importante do universo é o quântico. É aquilo que está no centro do centro do centro do centro. E os pregadores vêm e dizem que você é o centro do coração de Jesus. Ou seja, se tudo, em Efésios 10, converge para Cristo e Cristo converge para você, você é o mais importante. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus não adora homens. Jesus é com louvor e glória do Pai. Diga amém. Então quando você ouve um negócio desse, parece bonito, mas é herético, é humano-cêntrico. E chega a ser diabólico, porque quando o diabo quis destruir o homem, ele não disse me adore. Presta atenção, o diabo não disse me adore, ele disse se adore. Porque o coração do diabo é fazer o homem se tornar humanista. Sendo humanista, se torna satanista. Então o que Satanás quer? Que o homem pense que ele é a coisa mais importante que tem, que ele é o seu Deus, que alguma coisa gira em torno dele, que tudo envolve ele. Esse evangelho é egocêntrico, diabólico. O evangelho é diabólico. O evangelho que não dá glória ao Cordeiro, mas conta que o Cordeiro faça alguma coisa só por causa dele. Agora olha para mim, queridos. Lúcifer provavelmente caiu porque Deus mandou os anjos adorar. E por que eu sei disso? Isaías 14, versículo 12, nós vamos ver que Lúcifer quis um trono. E ele não disse que iria sentar no trono de Deus. Ele disse que iria sentar no trono que está ao lado de Deus. Então ele quis quem? O lugar de quem? Do Filho. E nós estamos hoje em qual trono? No trono de Cristo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isaías 14, versículo 12. Nós vamos saber agora o que fez Lúcifer cair. Ele foi reprovado no teste, gente. O teste que todos nós passamos. Como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, filho da alvorada? Como foste atirado por terra, tu que debilitavas as nações? Pode ir. Afinal, tu costumavas alegrar o teu coração. Ele te subiu aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me estabelecerei na montanha da Assembleia de Deus, mais alto do monte do norte, o Monte Santo. E subirei mais alto que as altas nuvens, e tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Você viu que ele não quis ser maior que Deus. Olha só, como Lúcifer é o demônio. Quem é semelhante a Deus? Quem foi feito à imagem e à semelhança de Deus? Nós. Que lugar que ele queria? Ele queria ser o que você nasceu e é, a imagem e é semelhante a Deus. Ele não quis ser maior, ele apenas quis o lugar de seus irmãos. Você está vendo? Serei maior que todas as estrelas. Agora tem um dado: Jesus é chamado de estrela da manhã, a brilhante estrela da manhã. Lúcifer também. Ele disse que ele seria a maior estrela da manhã. Ele queria ser maior que quem? Sabe o que você vai ouvir aqui hoje? Que Jesus vem sendo rejeitado desde o céu. E vamos continuar aqui. Em meio a esse teste, que ele é aplicado, e ele deve ser muito bem-vindo. Agora veja Tiago, capítulo 1, versículo 2,
Por que a nós vêm as provações? Por que a nós vêm os testes? Por que eles são necessários? O homem não se conhece, ele não sabe quais são os seus limites, ele nem sabe quando ele está caído. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, considerai motivo de alegria o fato de passardes por diversas provações. Dá vontade de bater, Tiago. Por que eu vou me alegrar quando eu passar por diversas provações? Ô Tiago, me explica isso. Mas observa a palavra diversas. A palavra diversas ali é uma palavra grega, policromos. Não significa muitas provações e números, significa muitos níveis de provação. Não é muitas provações e números. Tiago está dizendo assim, diversos tipos de provações, não muitas provações e números. O que ele diz? Tem provação leve, tem provação moderada e tem provação difícil. Por isso a palavra diversas está ali. É policromos, da palavra policolor. Provações cinzas, provações negras, provações brandas. Tiago está dizendo: considere o motivo, o fato de você passar por todos os tipos de provações. Provação com filho, provação com casa, provação no emprego, provação com saúde. É isso que ele está falando. Agora nós perguntamos para Tiago: por que eu considero um motivo de grande alegria o fato de eu passar por todo tipo de provação? Ele responde aqui. Vamos ver aqui, verso 3. Porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Por que a árvore foi plantada? Está respondendo. Agora, por que nós somos provados? Primeiro, Tiago diz que a provação, ela tem um poder: produzir em mim perseverança. E por que a provação tem que produzir algo em mim? Ela só vai produzir aquilo que eu não tenho. Próximo texto vai responder, verso 4. E a perseverança, vamos ler, gente, isso é muito forte. Vai lá, o que você provar? Vai lá. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejam aperfeiçoados e completos, sem que nos falte virtude alguma. Sabe por que você é provado? Porque está faltando alguma virtude. Então normalmente funciona assim: Deus vai me provar na área que eu não tenho virtude. Qual é a prova do orgulhoso? Como é que Deus trata o orgulhoso? Permitindo humilhação. A morte do orgulho é a humilhação. Como que Deus trata, por exemplo, uma pessoa ansiosa? A morte da ansiedade é a demora. Quanto mais ansioso você for, mais demorado vai ser sua bênção. Você já viu aqueles crentes bravos, briguento, que briga por tudo? Sabe como é que Deus trata esses camaradas? Permitindo provocações. Tudo acontece com ele, parece que ele é um para-raio de confusão. Sabe por quê? Porque ele é destemperado, está faltando virtude para ele. Então funciona assim, quando a virtude é construída, a provação cessa. E se você não se deixa ser tratado, você fica reprovando. Quando tem muito tempo, quando eu termino de escrever um livro, ou redigir algum estudo, ou observar algum TCC, ou pronto, alguma coisa, eu vou para casa e falo para a minha esposa: vou para casa, fazer o quê? Vou jogar videogame. Esse irmão ligou lá em casa: ô pastor, desculpa estar te incomodando seu tempo de oração. Eu falei: não estava incomodando não, eu estava jogando videogame, não estava orando não. Agora eu estou relaxando a mente, mas eu sou burro demais para isso. O meu filho é um gênio. Então sabe quando aquele tiozão quer jogar videogame, jogo de mais jovem, e não consegue passar aquela fase difícil? Gente, eu fico o dia inteiro repetindo. Era para você relaxar a mente, fica mais cansado. Aí meu filho chega e falou: filho, fala para o pai, você quer? Aí ele já apelidou ele de o mestre das fases difíceis. Eu falei: passa essa fase para mim. Aí ele vai, 5 minutos, pronto pai, toma. Eu falei: como é que você fez isso?
Tem 2 dias que eu não consigo passar esse negócio dessa fase. Aí você fica ali, gente, é coisa mais horrível. Você fala, agora, para, morre! Ah! Aí começa a fase de novo. Tem gente que a vida dele está assim. Ele fala, agora esse negócio dá certo. Deu errado. Começa a fase de novo. Porque ele não aprendeu a jogar. Por que isso é provado? A provação é justamente isso. A prática leva a... Então, provação é repetir o jogo até ter a boa prática e a passar de fase. Então, aquilo que você chama de demônio, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado. A palavra provação é a mesma palavra tentação na Bíblia, só muda como é aplicado. Provação, tentação, é a mesma coisa, só que o diabo aplica ela de um jeito. Satanás prova você para pecar, ele tenta você para pecar. A Deus ninguém tenta para pecar. Deus nunca vai provar você, chegar ao ponto de fazer você pecar. É o que a Bíblia nos ensina. Por que Deus faz isso? Justamente para o homem ser provado. Agora, o que me impressiona é que Adão, ele nasceu com quase todas as virtudes, mas nasceu livre. E a prova que Adão nasceu livre é que ele tinha um teste para provar que ele era livre. Como é que a gente sabe que Adão nasceu livre com livre-arbítrio? Ora, ele tinha que passar por algum teste que comprovava que ele tinha livre-arbítrio. E sabe o que o miserável Adão fez? Aquela árvore não foi colocada ali para ele pecar. Deus não pôs aquela árvore para ele comer o fruto. Deus pôs aquela árvore porque ele tinha força, liberdade e autoridade para dizer não ao fruto. E ele comeu. É igual a graça. A graça não tira a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela apenas te dá a força para rejeitar a árvore da morte. Então graça não é que você pode pecar. Graça é que você pode dizer não ao pecado, porque agora você é livre para dizer não ao pecado. Você volta ao estado que Adão tinha antes de comer da árvore da morte, sabia? Quem nasce em Cristo, quem tem a graça, ele está no estágio que Adão tinha antes de cair. O estágio de olhar a árvore da morte e dizer, não te quero, tem uma árvore melhor desse lado. Agora aquele que está morto, ele não pode recusar o pecado, assim como o peixe não sabe que está molhado. A natureza dele é se inclinar para a árvore do mal. Ele é da carne, então ele já tem uma tendência, ele se inclina para o fruto da morte. Mas aquele que tem Cristo, ele está inclinado para dizer não à árvore e viver para Cristo. Mas infelizmente, ainda tem gente cometendo o pecado de Adão. Mesmo sendo livre, ele opta pela árvore da morte. Infelizmente é assim. Deus é tão maravilhoso que ele fez o homem livre, pôs a árvore lá e disse, tu é livre. E a prova que você é livre é que a árvore está aqui, mas não é para você comer. Eu estou dizendo que se você comer, você morre. Isso é justiça, gente. Isso é justiça. Nem nós pais damos essa liberdade para os nossos filhos. O que o miserável do Adão fez? Rejeitou de novo. Bom, tem mais um dado aqui muito importante aqui. Olhe bem para mim. Os irmãos sabem que o Velho Testamento não é uma realidade, mesmo sendo completamente literal. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que as coisas da lei, as coisas do Velho Testamento são apenas sombras, são apenas vislumbre da realidade do Novo Testamento. Então tudo no Velho Testamento explica a espiritualidade do Novo. Por exemplo, Deus falou, Moisés, pode deixar o texto, construa um tabernáculo na terra, igualzinho que eu tenho no céu.
O tabernáculo da terra é só uma sombra do tabernáculo que tem no céu. Aí eu fui estudar na Bíblia, pastor Dani. Cadê o tabernáculo no céu que eu nunca achei? Porque Jesus, que Moisés, Deus mandou Moisés, 10 primeiro, está no 3. Porque Moisés construiu o tabernáculo no deserto. Até as medidas eram iguais o tabernáculo que tinha no céu. A tenda, a madeira, o local onde se levavam as orações. Eu fui procurar na Bíblia no Novo Testamento se é sombra. Cadê o tabernáculo no céu? Não existe. Opa, existe. A Bíblia diz que lá não tem templo, não tem tabernáculo, porque o templo é o Cordeiro. Uau! Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você ia estar vibrando. Todo o tabernáculo de Moisés aponta para Cristo. Ele é o tabernáculo. Até a madeira, até o ouro, tudo, até a tenda que era de texugo. Deus falou assim, ó, a tenda do tabernáculo tem que ser de texugo. Eu fui no YouTube pesquisar. O que é texugo? É um furão, os 4 furos, um furão desse tamanho. O leão não consegue perfurar o texugo. O jacaré não perfura. Agora, a maior característica do texugo, depois você pesquisa no YouTube, é matar a cobra. E sabe como é que funciona? Ali tem vídeos lá, texugo do mel. Ele atacando uma narja. A narja pica ele. Ele morre em 3 minutos. Morre. Para o coração e morre. E ressuscita depois. E quando ele ressuscita, ele vai na cabeça da narja e esmaga a cabeça e começa a comer ela pela cabeça. Ele é o símbolo de Cristo. É o animal que eu mais sou apaixonado no reino animal, tal do texugo agora. Se você vê ele brigando com a serpente, você fica doido. Você começa a dar glória! Igual meu pai assistindo o filme do Rambo. Aleluia! É isso aí, na igreja é assim. O Rambo, cara. Eita Jesus. E aí eu comecei a ver uma coisa. Tudo no Velho Testamento aponta para algo espiritual. Vamos lá? Se isso é verdade, onde é que está Jesus? Bom, Jesus é chamado na Bíblia de a pedra que andava com os hebreus. Você lembra? Tinha uma pedra, quando eles tocavam na pedra, saia água. Paulo diz que aquela pedra era Cristo. Os hebreus andavam, aquela pedra andava, era Cristo. A Bíblia diz que ele é o maná que descia do céu. Aquele cordeiro preso entre os arbustos lá, que Abraão pegou e sacrificou no lugar de Isaac, era Jesus. Ele era o anjo do Senhor que lutava as batalhas de Davi. Ele estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava com Daniel na cova, fazendo carinho nos leões, assim, e os leões igual um gatinho, e raspava assim nas pernas dele. Jesus está em toda a Bíblia. Ele que deu aquela palestinha na coxa de Jacó. Jesus andou com Adão. Jesus andou com Enoque. Foi Jesus que Moisés viu pelas costas. Sempre foi ele. Sempre foi ele. Ele está em toda a Bíblia. Ele está em toda a Bíblia. Você quer ver? João 1,18. Deus o Pai nunca foi visto por alguém. Mas aí você põe João 1,18. Mas você pergunta, como é que Deus nunca foi visto por alguém? Ezequiel disse que viu Deus. Daniel disse que viu. Moisés disse que viu. Lembra só que Isaías disse que viu. Não foi o Pai. Foi o Pai e o Filho. Você quer ver? Ó, ninguém jamais viu a Deus. Acabou. Como é que se vê? O Filho unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. Todas as aparições da Bíblia é de Cristo. Aí agora vem 3 anjos na casa de Abraão. 2 iam para Sodoma e Gomorra. Um ficou com Abraão. Aquele anjo que ficou com Abraão com o rosto tapado. E Abraão começa a conversar. Olha como diz a Bíblia. E Abraão percebeu que quem estava com ele era Adonai. Gente, eu ri o dia inteiro. Imagina, eu estou ali de boa e eu percebo, gente, ele está.
Senhor. 2, foi para Sodoma e Gomorra. 1 ficou com Abraão. Adonai. A palavra Adonai é Adorreno, Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor das batalhas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, se isso é verdade, como nós lemos em toda a Bíblia, aonde é que está Jesus no Éden? Quem está comigo? Vamos ver? Apocalipse 2, versículo 7. Eu vou falando, você vai colocando na tela. Vamos ver aqui quem é a árvore da vida que estava plantada no seio do jardim. Olha o que diz a Bíblia: quem tem ouvidos ouça, cumprindo o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore que está no paraíso de Deus. Opa! Mas essa árvore também é um tipo de uma pessoa. Vamos ver? Apocalipse 22 e 2. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, a mesma que estava no jardim do Éden, e frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês, e as folhas das árvores servem para a cura das nações, para fazer a pessoa viver eternamente. Apocalipse 22, 14. Feliz os que lavam suas vestes e têm o direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Yes. Apocalipse 22 e 19. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida que está na cidade santa, que são descritas nesse livro. Opa! Primeira coisa nós já sabemos: a mesma árvore que estava no jardim do Éden é a que estará na cidade santa de Deus. E qual é o propósito dessa árvore? Produzir vida eterna. É mesmo, gente. Agora vamos ver algo aqui. João 6, do verso 53 ao 56. Você vai entender o que é a árvore da vida. João 6, verso 53. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida de vós mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Fica fácil a gente saber que a árvore da vida ali no Éden é o Cristo. Como ele era a pedra que andava com os hebreus, como ele era o maná que descia do céu, ele está lá. É simples nós vermos isso. Estará na Nova Jerusalém. E a ordem de Deus, irmãos, tem que saber é: coma da árvore da vida e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não simplesmente disse não coma, ele disse coma da árvore. Eles tinham que comer da árvore da vida, mas eles preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida significa ter a vida de Cristo, comer dessa árvore, os domínios de Cristo, estar sujeito à verdade e à vontade de Deus. E como a vontade de Deus é revelada no homem, na mente do homem. 1 Coríntios 2 e 16. Quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós somos um com Ele. Sabemos o que passa na mente de Cristo. Sabe por quê? Porque quando você recebe Jesus, você come da árvore da vida. Mas segura essa aí. Adão deveria ter comido dessa árvore, mas eu fico matutando. Como disse um dos meus professores: você fica matutando e você é bom de tese. Faça. Eu fiz o livro. A minha matutância me levou ao seguinte: toda vez que Jesus é falado na Bíblia, ele é representado como uma árvore, raiz de terra seca. Opa, isso me levou a um negócio. Porque Adão não quis comer a árvore da vida. Uma estava do lado da outra. Uma estava de um lado, a outra estava da outra, do outro lado.
diz a Bíblia que ele foi levado como um renovo. Renovo é uma árvore pequena, que vai crescendo aos poucos, mas diz que era um renovo feio, raiz de uma terra seca. E diz mais, essa raiz não tinha beleza, não tinha formosura, não era uma raiz atraente. Guarda aí. Qual então era a aparência da árvore da vida? A Bíblia fala. Põe Romanos capítulo 11, versículo 24. Olha o que Paulo fala dessa árvore da vida. E diz, presta atenção, 11, 24. Vamos ler? Afinal de contas, se tu fostes cortado de uma oliveira brava por natureza, Adão, e de forma sobrenatural fostes enxertado a oliveira verdadeira, quanto mais serão enxertados Israel, os ramos naturais. Ei, olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós fomos cortados de Adão, a árvore brava, a oliveira brava, a oliveira rebelde, e fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. A Bíblia diz que Jesus é comparado em toda a Bíblia e é chamado de oliveira, a oliveira verdadeira. Então nós temos aqui a característica de uma árvore da oliveira. Olha lá, presta atenção. Primeira característica, é uma árvore baixa. Segunda característica, é uma das árvores mais feias que existe, porque ela tem aparência de morte. Ela parece ser uma árvore seca. A raiz da oliveira produz óleo, e as suas folhas, esse óleo que sai da raiz, vai para um fruto chamado azeitona. E como que se faz óleo? Igualzinho se faz vinho. Você pega a azeitona, descasca, joga no chão e começa a pisar. Se faz óleo amassando. Por isso que a Bíblia diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. É do óleo da oliveira. Por isso que óleo na Bíblia é para ungir os enfermos. Quem está entendendo aí comigo? Essa é a oliveira. Esse dia eu estava pregando na igreja, eu preguei isso. Começou a dar cheiro de oliva dentro da igreja. O cheiro da árvore da oliveira. Sabe como eu fico maravilhado? Quando as águas do dilúvio baixaram, a arca aporou em cima do Monte Ararat, na Turquia. Noé soltou um monte de pássaro vira-lata e não voltou. Então ele solta uma pomba. A pomba é o tipo do Espírito Santo. A pomba volta para o bracinho de Noé, trazendo o quê? Um ramo da oliveira. Quem gerou Jesus e Maria? Quem gerou os mundos sobre as águas? Quem gera Cristo em você? O que a pomba levou para Noé? A oliveira. Sabe que mensagem é essa? Não existe mais raça humana, Noé. Só vocês. A próxima geração é a geração dos filhos, gerados pelo Espírito, ramos da oliveira verdadeira. Eita coisa poder! Oh, meu Deus! Adão rejeitou a árvore, como Lúcifer rejeitou adorar a Cristo e seus anjos, como muitos de nós hoje rejeitamos a Cristo. Cristo vem sendo rejeitado desde a eternidade passada. Deus falou, todos os anjos te louvam. Lúcifer diz, só eu que tenho que assentar nesse trono. Israel rejeitou ele desde o deserto. Ele era um maná que descia do céu. Então Israel vem e diz, não queremos mais o maná, estamos enjoados de maná, queremos carne. E Deus vem e diz assim, eu vou mandar carne. Vai sair carne pela orelha, vai sair carne pelo nariz, vai sair carne pela boca. Eles rejeitaram o pão vivo que desceu do céu. Ele foi rejeitado por Israel. Ele é rejeitado por você. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui ainda hoje.
a porta estreita, a porta larga, a bênção e a maldição, o pão vivo que desceu do céu, ou a carne do mundo. Em segundo lugar, aguenta aí, se Jesus é representado ali pela árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa o quê? Quem está comigo? Veja comigo Ezequiel, capítulo 31, versículo 3. E mais um texto poético e profético, que é a linguagem dos profetas. Assim como Ezequiel 28 começa falando para o rei de Tiro e vai falar de Lúcifer. Agora ele começa falando para o faraó do Egito e vai apontar para Lúcifer. Olha lá como é que o profeta fala quem era a árvore do conhecimento do bem e do mal sendo representada ali. Considerar o seguinte exemplo. Então o que nós vamos ter agora? Um exemplo, um tipo. Está claro isso no texto. A Síria, outrora o cedro do Líbano. Guarda essa palavra, cedro do Líbano. A árvore da vida nós já vemos, e podemos fazer uma exegese dizendo que ela é a oliveira. É claro, temos uma construção em cima disso. O cedro do Líbano, com belos e frondosos ramos, cuja imensa folhagem fazia sombra à própria floresta, seu topo ficava acima da ramagem das outras árvores. O cedro do Líbano tem 40 metros de altura a 50 metros. Continua, verso 4. As muitas águas o nutriam, as fontes profundas faziam desenvolver, os seus ribeiros corriam límpidos e generosos desde onde estavam plantados e estendiam por todas as árvores do bosque. Agora vamos em mais um texto construir isso aqui. Verso 18 desse texto. Verso 18. Agora vamos ver quem é essa árvore. Qual das árvores do Éden, lugar de delícia é comparado a ti? Em glória e majestade, no entanto serás lançado ao além, precipitado às partes inferiores da terra, o inferno. Estarás, pois, na companhia das outras árvores do Éden, no caso dos outros anjos, na companhia das árvores do Éden, que também foram derrubados contigo. Agora põe o verso 15, por favor, e o verso 16, para a gente entender a linguagem do profeta. Assim, portanto, declara Yahvé, o soberano Senhor, no dia em que ele, está falando de uma árvore, mas está citando ele, desceu ao Sheol. O que é o Sheol, gente? O inferno. Olha o que Deus está dizendo. No dia em que Lúcifer desceu ao Sheol, a sepultura, e passou por além, fiz que o abismo se enchesse de pranto e luto por ele. Você viu que houve um luto pela queda de Lúcifer de seus anjos? Quem está lendo comigo? E continua. Estanquei os riachos e as... Tá! O inimigo manifestou. Estanquei os riachos e a sua fartura de água limpa foi retida. Por causa dele, vestiu o Líbano de trevas, e todas as árvores do bosque desfaleceram e murcharam até a morte. Sabe, o Velho Testamento é sombra. É isso que você encontra no Velho Testamento. É isso que você está lendo comigo. Verso 16. Como que aconteceu na queda de Lúcifer? Então fiz tremer as nações ao estrondo da sua queda. Você já leu? As nações se embraveceram, os entes se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Assim o fiz descer ao Sheol, a sepultura, na companhia de todos os que baixam ao Bor, a cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e vigorosas do livro, todas bem regadas, se encontram no além, consolo das umas às outras. Bom, presta atenção aqui. O que nós estamos vendo aqui, que o profeta Ezequiel, como Isaías, que falam descaradamente e abertamente sobre toda a trajetória da queda, nesse antagonismo contra Cristo, ele compara uma árvore chamada cedro do Líbano com Lúcifer. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Responda. E quem tentou Jesus? O diabo. Lá estava ele no deserto,
tentando Jesus. E Jesus venceu Satanás. Mas Adão não venceu Satanás. Ele perdeu para ele. Ele caiu. E diz mais, você quer ver agora? O profeta vai fazer um comparativo entre a árvore feia, seca, baixa, e a árvore grande, bonita, frondosa, a qual atraiu Adão. Diz a Bíblia que a árvore era bonita, o fruto era maravilhoso e dava sabedoria. A outra não tinha beleza, era baixa, feia, era como um renovinho crescendo. Você quer ver o texto? Agora eu quero vibração, porque essa parte, toda vez que eu leio, eu fico maravilhado de como Deus exaltou o seu filho. Jeremias 11, verso 19. Eu quero que você se alegre com o que você vai ler. Jeremias 11 e 19. Uma era bonita e grande, a outra era feia. Adão rejeitou a árvore baixa e se deliciou com a árvore alta. Veja comigo esse texto em Jeremias 11, verso 19, por gentileza. Aleluia. Eu quero que você leia e traga isso no seu coração e leia em voz alta. Vai lá. Mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Não sabiam que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva e o seu fruto. Avante, cortemo-no da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Você está vendo aí qual que é a árvore? Qual que é a árvore? É o mesmo cordeiro. Veja que ele compara a árvore como cordeiro. Quem é o cordeiro? É Cristo. Então agora se prepara, diabo, que eu vou passar como um rolo compressor na sua cabeça. Ezequiel 17 e 24. Eu quero vibração, hein, moçada? Vibração. Ezequiel 17 e 24. Ei, capeta do crânio. Vamos lá? Vamos lá? Não vamos lá ainda não. É isso aqui mesmo, vamos lá. Valendo. 1, 2, 3, valendo. E todas as árvores do campo, presta atenção. As árvores estão sendo simbolizadas, são o quê? Anjos. Ok? Vamos lá. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer alta a árvore vigorosa, a árvore baixa. Eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Eu disse, eu prometi e eu farei. Deus me deu o nome que está sobre todo nome. Aleluia! Eita! Deixa eu te contar uma coisa. Davi teve uma visão de como isso aconteceu. Você sabe, Davi nunca entrava em guerra sem ele ver um anjo. Em todas as guerras de Davi, ele esperava. Tinha um anjo que Davi dizia que guerreava com ele, ele chamava Senhor dos Exércitos. Daí pegou esse título em toda a Bíblia. Quando o anjo entrava na batalha, Davi ia para a guerra. Davi até detalha que ele via a mão do anjo na mão dele e pá, era o Senhor. E agora Salmo 24, verso 7, Davi relata, 40 dias depois da morte de Jesus, 30 anos esvaziado do seu trono de glória, rejeitado no céu por alguns anjos, rejeitado no jardim por Adão e Eva, rejeitado pelos hebreus como o maná e a pedra. Quando Moisés bateu nele, junto com Arão, perderam o seu reinado sobre o povo, porque eles feriram o corpo de Cristo. Mesmo saindo água, eles pagaram caro. Davi agora tem uma visão. Jesus rejeitado pelos judeus por várias vezes, rejeitado às vezes por muitos de nós, ele ressuscita e chega ao céu. E Davi diz como que aconteceu quando ele chega no céu depois da sua ressurreição. Ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Calma aí, funciona assim.
Davi na visão estava lá. Eu te mostro no verso 9, continua. Quem é o Rei da Glória? Quem que é? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, abram-se os portais, para que entre o Rei da Glória. Ele continua perguntando: quem é o Rei da Glória? Verso adiante. Quem é o Rei da Glória? Olha o que Davi fala, você tem que entender o contexto bíblico. Ele, o Rei da Glória que eu estou vendo aqui, é o mesmo anjo que lutou as minhas batalhas, é o Senhor dos Exércitos. Ele diz: o Rei da Glória é o meu Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Vou te contar como que isso acontece. Jesus ressuscita, chega no céu de forma corpórea, matéria, átomo glorificado, como você, com partículas glorificadas, ao mesmo tempo que é espiritual, ao mesmo tempo a matéria. Jesus sentou, comeu e também atravessou a parede. Assim nós seremos matéria e espírito. Então agora Jesus com as mãos perfuradas, o cordeiro humilhado, aquele maná que eles não quiseram comer, aquele árvore seca que Adão rejeitou, aquele que a terça parte dos anjos não quiseram adorar, aquele que Israel rejeitou, que veio para os seus e os seus não receberam. Ele chega no céu glorificado e os portais se abram. Levantai as portas, ó vossas cabeças, lá está o seu trono de safira, aquele rosto cheio de fogo. Ele vai em direção àquele trono. Ele não é mais um manso, ele é a árvore alta, ele é a oliveira verdadeira, ele é o Cristo da eternidade, ele é a sabedoria. Ele agora se assenta no trono e será rei sobre toda a terra. Olha para mim, por isso que você pega em Marcos capítulo 5, versículo 1, que Jesus chega em Gadara, diz a Bíblia, que os demônios correu, prostrou e o adorou e disse: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Filipenses 2,6. Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai. Bendito é o seu nome, bendito é o nome de Jesus. Aplaude e glorifica Ele. Não deve adorar, não deve adoração a Ele. Maravilhoso, conselheiro. Mas sabe de uma coisa? Ainda hoje, nós estamos escolhendo a árvore do mal e rejeitando a árvore seca. Sabe o que representa a árvore da vida hoje? O pão e a carne, o pão e o sangue. Toda seca, você está comendo a árvore da vida. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Tem crente que nem dá ceia toma mais. Rejeitando a Ele a devida adoração. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. A carne é mais gostosa do que pão, mas Israel preferiu carne, não quis o pão. Você tem preferido os pecados, os prazeres do mundo, ou às vezes nem tanto pecado, às vezes você tem preguiça de vir à igreja, às vezes você tem preguiça de adorar aquele que é digno. Você está fazendo igual os anjos que caíram, está fazendo igual Adão que caiu, está fazendo igual Israel que foi cortado. Tem uma história na Bíblia de um rei que rejeitou adorar a Deus, virou bicho. Ele é digno, mas o único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder. Com um lindo coral, cante junto com os anjos. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante as mãos ao único que é digno de receber. Você consegue ver Jesus na sua frente? A honra, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. A força e o poder ao Deus eterno, ao Deus eterno, Jesus é o Senhor, a Ele ministramos. Solte mais alto a sua voz, grite o mais alto que você puder. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos não sei se você sabe. Ele é digno, Ele é digno. Ele é o Senhor da glória. Quão formoso é